Alô, pessoal. Vamos iniciar a nossa quarta aula sobre as três cores e o confinamento. Essa aula vai se titular A Idade do Confinamento. O que nós queremos dizer? Nós queremos colocar a vocês uma colocação: será que a QCD, o Quark Model, são estruturas já definitivas? Então, vamos dizer, como o modelo padrão não teria nada para mexer, ou existe uma viagem, vamos dizer assim, ainda a ser feita. O que nós queremos colocar, principalmente nesse curso, é que a gente deve tomar muito cuidado em física para não ficar sentado achando que certas coisas passadas já são definitivas. Nós devemos sempre saber questionar, ter um pensamento crítico. E no caso aqui, o nosso pensamento crítico é a respeito do significado físico da cor. Será que ele já foi estabelecido ou é uma questão em aberto? Nesse sentido que nós nos propomos. Então, vamos voltar a 1974, a época que o modelo padrão foi considerado como uma teoria fechada. E 1974, então, significou uma revolução do aparecimento, da confirmação do aparecimento dos quarks. Daí, a pergunta que vem é o seguinte: será que está definitivo? Ou será que tem coisas a fazer? Essa sempre será uma questão. Em 1968, houve uma grande revolução mundial. Os povos saíram às ruas em diferentes países e, no final das contas, não tinha nada tão substancial. Foi uma revolução de costumes, uma bandeira contra o capitalismo, mas a sociedade continuou e nada modificou-se em relação à luta de classes e coisas desse tipo. Se a gente levar isso para a revolução dos quarks, a pergunta que tem, será que o modelo padrão é perfeito? O que aconteceu em 74 foi que todo o desenvolvimento teórico que vinha desde 1927, com a criação da teoria quântica dos campos, até 74, ali se confirmou uma grande vitória da teoria de campo, principalmente em relação à matriz S e outros modelos que existiam na época. E trouxe, então, a afirmativa de que o Quark Model e a QCD seriam a referência para quarks e gluons. Contudo, essa revolução, ela tomou uma estrada que foi a dos quarks flavors. Ela trouxe 6 quarks em 3 famílias e a existência de átomos de quarks através de tetra e pentaquarks. Portanto, foi uma revolução trazendo o quark. Quem é o quark? O quark é uma partícula formada por cor, mas também por massa, spin, carga e outros números quânticos. Dessa maneira, a cor ela aparece dentro de um contexto, não como uma causa própria. E a QCD, esse pessoal, vamos dizer, esses modelos estruturaram a cor como uma constante da interação forte. Portanto, a cor nada mais foi do que uma carga elétrica não abeliana.
O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer com isso que essa dita Revolução de 74 não investigou sobre o confinamento. Ela não trouxe meditações sobre a não observabilidade e também a cor ficaram a ser interpretadas. Vamos à questão. A presença do confinamento é algo fundamental. Por quê? Primeiro, ele faz perder 2 métodos. Quais seriam esses métodos? O método científico de Galileu, o método da experimentação. Então, está confinado, você não pode mais observar diretamente. E o segundo método é o método reducionista, aquela maneira de vir dividindo a matéria em pedacinhos. Chega um momento que está confinado, você não pode ir além daquilo. Então, a primeira causa do confinamento foi a perda desses 2 métodos. A segunda, ele introduz 2 temas. Quais são os 2 temas? É entender a realidade da não observabilidade. O que é isso? A gente sabe que os quarks existem, eles têm massa, têm carga, têm cor, eles existem, mas não são observáveis. Então, os quarks trazem já uma realidade da não observabilidade. E segundo, eles também trazem a cor como uma entidade física primordial. Então, os quarks possuem cor e nós queremos saber o que significa cor, como nós já sabemos o que significa massa em física. Outro aspecto da presença do confinamento, dessa corujinha que está aí do lado, que ela fica olhando a física atual, é a existência de 2 novas físicas. A primeira é a física da complementaridade entre o número e o fenômeno. Então, atualmente não existiria mais um fenômeno isoladamente, mas associado a um número, que é uma coisa, segundo os gregos, mais subjetiva e nos inícios. E uma outra física devido à perda do reducionismo é a questão do construtivismo. Quer dizer, você agora começar a entender uma física sistêmica, uma física a partir do todo e a parte, o quanto inserida naquele todo. Bom, essas presenças aí começam a dar um caráter de muita presença a essa corujinha. E a coruja, o que ela quer falar? Ela diz, olha, agora vocês vão ter que ter um método científico da ideação se quiserem estudar o confinamento. Então, vocês vão ter que fazer propostas, seja filosóficas, matemáticas e experimentos indiretos. Mas não é nada mais é possível ser feito diretamente. Então, essa é a grande mensagem que a coruja deixa para a física atual. E o que nós estamos colocando aqui é que a Revolução de 74 não olhou a presença de uma coruja na árvore. Bom, essa é a questão. A questão que se nós quisermos ir além da Revolução de 74, nós temos que começar a olhar mais profundamente o confinamento. Para isso, vamos dizer o seguinte, que o confinamento, ele não é uma tecnicalidade, não vai ser por resolver equações diferenciais, potenciais confinantes, estudar látice. Não é essa a questão. A questão é, vamos dizer, ver o que esse caldeirão dessas 3 bruxas estão a dizer. Esse caldeirão, ele, vamos dizer, ele quer substituir a visão dos anos 70 e 80
de entender o confinamento a partir de tecnicalidade. Ele diz o seguinte: olha, as bruxas, existe uma nova natureza para a física se deparar. Bom, o que é isso, uma nova natureza? Elas querem dizer o seguinte: olha, existem 3 temas que são resultantes do confinamento. Um é a não observabilidade, outro é a cor e outro é o construtivismo. Que mudança é essa, perguntamos. A resposta é uma revolução que ainda não aconteceu. Portanto, essas bruxas estão ali para trazer um novo feitiço. Um feitiço capaz de expandir as atuais fronteiras da física. Daí vem a pergunta: quem se aventura a ir além do sistema? O sistema não está bom? O LHC já não mediu tudo do modelo padrão? O LHC já não fala que tem nada mais além da QCD? Tem prêmio Nobel, tem tudo isso. Para que ir além do sistema? Daí vem as questões das bruxas. A primeira bruxa pergunta sobre a questão da observabilidade de Galileu. Então, ela coloca que existe, com o confinamento, com os quarks, o tema da não observabilidade a ser entendido. O segundo a bruxa, nos fala que precisamos ir além dos quarks de Gelman. Os quarks de Gelman, eles trazem a cor, mas junto com ela outras entidades fenomenológicas, como massa e carga. Portanto, os quarks de Gelman estão a misturar número com fenômeno. O feitiço é trabalhar simplesmente com a cor, só com a região numenônica. Portanto, ir além dos quarks de Gelman e buscar o que elas chamam de pedras coloridas. E a terceira bruxa nos fala do outro assunto, que é a teoria quântica de Dirac. Essa teoria quântica de Dirac, que começou em 27 e perpetua até os dias atuais, elas chamam de teoria quântica atomista. Por quê? Porque ela é baseada simplesmente na visão reducionista. Haveria uma teoria quântica construtivista a ser entendida. Portanto, as 3 bruxas estão a dizer que existe algo, um Audilá, além do sistema. Um Audilá para ser encontrado através de uma teoria quântica da cor. Nesse ensejo, os nossos personagens começam a escutar as bruxas. Eles não estão mais a fim de escutar o que o Cern fala, mas o que as bruxas preconizam. Maria Carmelita, ela se concentra na questão da não observabilidade. Para ela, esse é um tema essencial para quem quer buscar na natureza um sentido espiritual. Capitão Cornuto, ele tem o dilema do Ricardão. Então, ele vê a cor como um Ricardão dentro do armário de um próton. E ele quer entender justamente essa questão através da relação inconsciente e consciente que ele vivenciou bastante no consultório do Dr. Freud, devido às suas diversas experiências como cornuto. E Pedro Paulo, eles entendem mais a terceira bruxa. Eles compreendem que o momento é de saída do mundo reducionista. Portanto, o confinamento
e as feiticeiras, e as três feiticeiras, encontram 4 personagens para viajar pelo espaço psicológico em busca de algo mais advindo do confinamento. Existe uma revolução do confinamento a ser entendida. A Revolução de 74 não foi a revolução do confinamento. A Revolução de 74 é uma revolução inacabada. Foi certamente fantástico você incorporar na física a existência de unidades fundamentais não mensuráveis. Isso foi fantástico, porque conseguiu-se ir além de Galileu nos últimos 400 anos. Contudo, o forte a advir seria a revolução do confinamento. O confinamento foi tratado, como nós já falamos, por tecnicalidades. O resultado é que nada ficou. São um conjunto de iniciativas, mas nenhuma palavra sábia, ao que eu saiba, foi deixado, vamos dizer, 40 anos depois. Isso significa que provavelmente faltam bandeiras a desfraldar. Nós voltamos às bruxas e diríamos o seguinte: existem 3 bandeiras a serem entendidas. Uma, pelo confinamento. Uma é a questão da causalidade numinônica. A natureza possui uma origem numinônica, um númenon. E a missão da física é saber como relacionar número com fenômeno. Até então, a física vem estudando apenas o aspecto fenomenológico, fazendo suas medições e assim por diante. E a questão do número não transpareceu. O segundo aspecto é a busca por um quantum de cor. Entender que provavelmente existam pedras coloridas a 10 a menos 20 metros. Então, essas pedras coloridas seriam um quantum só formado por cor spin. Portanto, algo quimicamente puro e por ali que deveríamos decifrar o significado de confinamento. E o terceiro aspecto da revolução do confinamento é a física do todo. A perda da visão reducionista pelo confinamento nos leva ao seu lado oposto, que é o antirreducionismo. O que significa o antirreducionismo? Significa entender agora o conjunto como unidade fundamental. Então, a unidade fundamental não seria ficar unificando as 4 forças, mas entender que existe sempre um conjunto que antecede a formação de quanta. E esse quanta, agora, eles seriam partes inseridas no todo. Eles estariam baseados numa física das associações. Então, essa física do todo, ela modifica a nossa experiência com física quântica. A física quântica, a gente pode dizer que teve 2 etapas. A primeira, a de Planck, né, com a granularidade. E a segunda, a que veio com, a partir de 27, certo? Trazendo uma união entre essa granularidade, a mecânica quântica e a relatividade. Mas essa foi o que a gente poderia chamar uma física quântica atomista. E a física do todo estaria trazendo uma terceira fase da física quântica, que seria uma física quântica antirreducionista, uma física quântica onde o conjunto
é o primordial, o quantum derivado do conjunto. Nessas perspectivas, vamos dizer, os nossos personagens, eles, vamos dizer, recebem as três bruxas como suas tutoras. E elas se tornam as tutoras para essa viagem ao continente das Carmelitas, entre 10 a menos 18 metros e 10 a 20 metros. Por exemplo. Então, entre os quarks e as pedras coloridas. Entre os quarks e as pedras coloridas, não tem mais Galileu, tem a ideação. Então, o mundo, esse oceano confinado, vai ter que ser navegado por ideação. Esse é o primeiro choque que começa a acontecer. Newton, lembrando, ele escreve no Princípio Matemática uma famosa frase, né? Ele deixou uma famosa frase dizendo hipóteses não fingam. Quer dizer, essa expressão latina quer dizer que ele não precisa de hipóteses. Mas aí que vem nossos quatro personagens. Ele diz, bom, a investigação do confinamento requer hipóteses. E aí que eles vão precisar do apoio das bruxas. Quem teria mais significado? Newton ou as três bruxas? Bom, o que as três bruxas colocam? Que você tem que fazer uma viagem para fora da física de Newton. Isso significa fazer uma travessia por pensamento lógico. Então, essa travessia entre 10 a menos 18, onde estão os quarks, a 10 a menos 20, onde estão as pedras coloridas, elas têm que estar apoiadas em estruturas mentais, baseadas na filosofia, na matemática, em experimentos indiretos. Há se entender que a realidade física não é toda a realidade. Então, essa é a mensagem que elas deixam para que as bruxas deixam para os nossos quatro personagens. Entendeu? Já não ser mais newtonianos, mas compreender que a realidade não é toda a realidade. Dessa maneira, eles vão ter que buscar uma formulação da cor, certo? Fora da perspectiva que Newton deu para a formulação da massa. Eles sabem que a entidade física da cor, ela é primordial e ela é responsável pelo confinamento. Mas eles precisam de uma física da cor. E essa física da cor deve ser entendida através da ideação. E a primeira ideação são os paradigmas que vêm do confinamento. Então, o confinamento não é uma tecnicalidade, mas é um substanciamento paradigmático, que são, primeiro, a não observabilidade se relacionar com a observabilidade e o número com o fenômeno. Dessa maneira, a viagem começa a ter seu caráter e assumir um ponto muito delicado em física, que é a substituição do reducionismo pela metodologia construtivista. Então, através da cor, estaria vindo, nessa filosofia da interação, uma física dos agrupamentos, uma parte no todo. Quer dizer, agora você estaria tendo um terceiro tipo de quantum, que seria o whole quantum. Quer dizer, um quantum dentro de um conjunto, um quantum que pertence a uma física da associação e não simplesmente da interação. Bom, os nossos viajantes assumem inteiramente a prerrogativa das três bruxas, que é a metodologia da ideação.
O importante é que essa metodologia da hidratação surja no século XXI com uma roupagem nova. Se tornou claro a eles que o estudo da cor tem que ser feito através de novos agentes cognitivos. Tem que existir uma mudança epistemológica. A questão que tem é se essa mudança significa voltar à metafísica antiga ou simplesmente arrumar o empirismo atual ou trazer um novo contexto, que é o contexto da hermenêutica. Portanto, a viagem à física atual está diante de uma mudança qualitativa de Newton para quarks. Essa mudança vai ser construída igualmente a Newton, com filosofia, equações e experimentos, mas com algo diferente. A diferença é que, vamos dizer, você agora começa a assumir um novo caráter para os quarks. A dizer, olha, existe uma hermenêutica dos quarks. Certamente essa é uma terminologia forte. Essa terminologia não existe no escopo da física. Inclusive, acharia que seria proibida. Se eles, quando foram lá ao César Salamanca e abrissem o significado de hermenêutica dos quarks, eles não teriam nem escutado mais 2 segundos. Bom, no caráter deles, eles estão numa viagem além da Revolução de novembro de 74. E eles dizem, bom, essa expressão não foi identificada pela Revolução. Ela tem que ser colocada dentro da Revolução do confinamento. Então, eles colocam que os quarks estão deveriam vestir uma burca, e essa burca estaria representando a iniciática dos quarks, ou trazendo o desemprego de Galileu. Então, a física, a partir de agora, teria que colocar os quarks vestindo uma burca. Por quê? Agora a física seria vista pelos olhos da mente. Esse é um tema do mundo antigo. O Egito Antigo já trazia muito essa questão do olho de Horus, né? Que seria interpretado como uma filosofia naturalis mentalis. Então, você não poderia mais estar vendo as coisas através de balanças. A visão de Newton ou de Galileu agora teria que ser reposta pelo antigo olho de Horus. Então, você criar palavras, equações e experimentos derivadas de pensamentos. Portanto, o que nós queremos dizer é o seguinte: a física não é, como o pessoal gosta de dizer, eu estou com uma equação, a equação do universo, eu descrevo tudo, etc, etc. A física são propostas. E essas propostas estão muito mais próximas de um teatro do que do escrutínio de uma equação. Esse teatro ele tem que ter palavras, então o teatro da cor tem que ter palavras, equações, experimentos e, como a gente diz, humor. Então, esse teatro, agora, vamos dizer, ele tem que ser, a peça teatral vai ser escrita numa folha de papel em branco. Então, ela vai ser escrita por quem? Pelo olho de Horus. Dessa maneira, as 3 bruxas, os 4 personagens e o olho de Horus estão bastante, vamos dizer, conectados. Eles dizem o seguinte: nós vamos penetrar na região numenônica.
com os dois paradigmas do confinamento trazendo palavras, a simetria das três cores produzindo equações e a indução colorida trazendo experimentos indiretos. E aonde fica o humor? Provavelmente o humor fica em ver o CERN e sua revolução de 1974 a ver navios, entendendo que, como dizem, um cavalo passou encilhado e eu não montei. Bom, vamos deixar o passado no passado e buscar o acontecimento. O que é o acontecimento? É você presenciar a idade do confinamento. Existem 3 temas para a idade do confinamento que as bruxas colocam. Então, a gente chamaria as 3 bruxas da fisicidade, da nova fisicidade. A bruxa do hermetismo, a bruxa da cor e a bruxa do construtivismo. A bruxa do hermetismo, repetimos, ela caracteriza a presença da não observabilidade. Essa é a primeira fisicidade a ser entendida. A segunda, ela diz, olha, existe uma nova entidade física primordial, que é a cor. E ela não vai poder ser vista galileanamente com balança. E a terceira bruxa diz o seguinte, olha, largue a visão reducionista e entre na perspectiva construtivista, na física do todo. Portanto, essas 3 bruxas trazem 3 fisicidades para nos depararmos. Vamos entender o que a primeira bruxa quer nos dizer. Ela quer nos levar à questão do hermetismo. O hermetismo é o que as carmelitas estariam esperando da física. Então, essa primeira bruxinha ali, ela está nos levando ao novo mundo das carmelitas. A dizer que o confinamento dos quarks provoca um retorno ao hermetismo. O hermetismo modifica profundamente a relação entre ciência e razão desenvolvida pelo empirismo. Surge um raciocínio científico hermético. Opa, o que seria isso? Será que o hermetismo propicia raciocínio científico? Essa é a questão que a primeira bruxa quer fazer abrir nossos olhos. É a presença da ciência do não observável. O não observável, ele é observável. Os quarks são não observáveis, mas os quarks são observáveis. Portanto, existe uma complementaridade a ser entendida de tal maneira que hermético não significa oculto. Hermético significa vamos dizer, oculto que pode ser visto indiretamente. Esse raciocínio científico, ele tem no nous um antigo prefixo egípcio para hermeticidade. O sentido dele é justamente caracterizar a complementaridade númeno-fenômeno. Essa é uma física que Galileu não viu e que o mundo antigo sempre preconizou. Portanto, essa questão de Newton versus confinamento traz uma nova discussão aos corredores da física. Será que nós vamos admitir para o quark confinado, para a idade do confinamento, a hipótese não fingo de Newton,
ou simplesmente que existem hipóteses. A física hermética ela é baseada no princípio da hipótese. Bom, então existiria um princípio hermenêutico dentro da física. Essa certamente é um corte epistemológico bastante difícil de aceitar. Mas vamos então voltar a Marx. O que Marx disse no Manifesto Comunista de 1848? Um fenômeno rondeia a nossa época. Qual o fenômeno que rondeia a física do século XXI? O confinamento dos quarks. Então, os confinamentos dos quarks estão trazendo uma hermenêutica a ser explorada. Algo que não é novo, é uma nova consciência antiga, mas agora em termos de valores experimentais que o LHC tem que admitir. Portanto, a época está desafiada a redimensionar o conceito de hermenêutica. Descobrir a sua presença nos eventos e nas partículas vistas nos aceleradores e por aí afora. Portanto, tanto o LHC como esses telescópios que estão aí fora da Terra, como esses lasers com alta potência, eles devem ser entendidos também, não apenas pelaquela fenomenologia que eles estão detetando, mas também como seriam capazes de ligar fenomenologia com hermenêutica. Portanto, assim como Marx tentou ligar capital e trabalho, o momento é de fazer a conexão entre fenomenologia e hermenêutica. Assim sendo, cabe-nos enfrentar a época. A época é de uma filosofia natural hermenêutica, uma época baseada na ciência da hipótese. Nós sabemos que a hipótese ela cria a teoria e que cria a lei. A hipótese para nós, da idade do confinamento, é os paradigmas. Então, não tratar o confinamento por tecnicalidades, mas por paradigmas. E colocar um outro elemento da filosofia da ideação, que é a associatividade elementar. Colocar 3 cores. Então, 3 cores e com os 2 paradigmas do confinamento, nós começamos a ter um olhar de Horus sem estar precisando de fazer medições prévias. Dessa maneira, como nós falamos já, cria-se uma teoria. O que é teoria? Você associa essas 3 cores com os 2 paradigmas e postula 12 pedras coloridas. E essas pedras coloridas serão estudadas através da teoria de grupo e teoria de Gauge. Portanto, seja a hipótese como a teoria, elas estão diante desse nova metodologia que é a ideação. E, por fim, as leis físicas, elas vão estar diante também de uma natureza construtiva devido ao confinamento trazer um corte epistemológico na visão reducionista. E essa natureza construtivista vai nos levar à natureza como uma árvore a ser cultivada a partir da cor. Portanto, o que nós queremos dizer é o seguinte: aquele filosofia, no princípio, a matemática, do Newton, que não precisava da hipótese, era baseada no experimento, nós agora substituímos o experimento por uma metodologia da ideação, onde você desenvolve
o carretel, né? Desenrola entre hipótese e teoria e leis físicas apenas sobre o aspecto de ideação. Dessa maneira, a gente chega a dizer que a cor é uma hipótese a ser entendida. Então, a cor não seria mais uma experimentação, apesar de nós sabermos que dessa experimentação indireta surgiram 3 cores, mas a gente deve olhar a cor de uma outra maneira, como o desenrolar de um pensamento lógico. Aqueles 2 paradigmas do confinamento começam a nos levar a entender o que seria a cor, a como a configurar. Voltando, a cor, ela agora deve ter uma hipótese, deve ter uma teoria e deve ter uma lei baseada na ideação. Feito esse corpo, você vai ver se esse corpo é capaz de te produzir quarks com 3 cores. Se é capaz de produzir liberdade assintótica. E assim por diante. Essas propriedades de experimentos indiretos. Mas primeiro vamos entender esse aspecto da ideação. Então, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma explicação limitada de um fenômeno. A partir de uma hipótese, você tem que fazer previsões, você tem que coletar dados e fazer testes. Então, uma hipótese não é uma coisa, qualquer coisa. Ela tem que estar ligada a possíveis testes. A hipótese, então, nos leva a uma teoria. A teoria já começa a representar aquele conjunto de ideias para explicar o fenômeno. Uma teoria é mais do que uma hipótese. Ela deve aparecer uma explicação fundamental de um fenômeno. Então, veja bem, nós estamos querendo entender bem que a natureza é fenômeno. Mas a natureza tem número. E a cor está no número. E a cor, e se a cor numeronômica, vai chegar a leis. E o que é uma lei que ela vai chegar? É uma afirmação geral, concisa e válida sobre um fenômeno. Uma lei não deve mostrar falhas. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: você tem que armar hipóteses, teorias e leis nominônicas que levem a teorias e leis fenomenológicas. O que nós fazemos? Escolhe-se pedras coloridas. A sua hipótese é que existem 12 pedras coloridas. A teoria é que essas 12 pedras coloridas vão ser desenvolvidas através da teoria de grupo e teoria de Gauge. E a lei que elas vão construir é que o universo se manifesta como uma árvore. Então, nós vamos chegar a algo similar ao que o Darwin fez. O que é o lado direito que nós estamos vendo aí? É a árvore da evolução de Darwin. Então, a partir de um fundamento, vão se desenvolvendo troncos, galhos e, vamos dizer, os quantas, as espécies, que seriam as nossas plantas, aparecem como, vamos dizer, frutos de galhos. Então, dessa maneira, nós estamos buscando uma teoria quântica da cor, onde a cor trabalha como uma semente a fazer a crescer a natureza como uma árvore, a crescer, e isso deve ser visto através da teoria de grupo e da correspondente teoria de Gauge. Mas as 12 pedras coloridas, então, elas se tornam um início para esse desenvolvimento da natureza. Elas não são apenas uma reflexão numenônica, como nós fizemos no passado, mas elas vão ter uma consequência fenomenológica que no momento aqui nós diremos é de fazer crescer a natureza como uma árvore. Bom, vamos então à segunda bruxa. A segunda bruxa diz, bom, agora vocês têm que começarem, já que querem fazer a natureza como uma árvore, a partir dos 12 pedras coloridas,
vamos entender mais profundamente o que é aquela cor que está inserida naquele conjunto de 12 pedras coloridas. Essa segunda bruxa traz uma nova prescrição para a idade do confinamento. Ela diz, bom, vocês estão diante de uma grandeza física hermética, numenônica, e precisam dar um relacionamento físico, dar um tratamento fenomenológico. Então, como vocês vão dar um tratamento físico por uma grandeza hermética? Isso significa que vocês são obrigados a relacionar o não observável, o lado não observável, com o lado observável. Bom, vamos deixar isso como um pensamento, uma meditação a seguir em diante. Nós voltemos a nos perguntar que lição que a gente recebe dos 50 anos de Quarks. Os Quarks estão com já 50 anos, certo? Aconteceu, como nós falamos, a Revolução de 74, que foi uma revolução de sabores, e o que nos resta 50 anos depois? Nós devemos entender que, digamos, nenhum quark foi visto livre, portanto, qualquer perspectiva a respeito dos quarks tem que ser feita dentro de uma física da ideação e dar uma prescrição, dar uma caracterização maior, que seria entender uma física do fato. Bom, física do fato, que coisa é essa? Vamos primeiro entender como nós conseguimos postular a cor sobre ideação. Nós dissemos, olha, a natureza ela é baseada inicialmente em associação. A associação que nós postulamos é de 3 cores. Com 3 cores a gente forma um conjunto mínimo. Esse conjunto mínimo vai ter propriedades de associatividade, da presença no uso, no numenônico, da existência do conjunto e de uma noção de crescimento. Então, vai ter uma física do crescimento para a gente investigar. E essas propriedades vão ter uma manifestação. Então, a cor ela vai estar dentro de um cenário. O que significa cenário? Quando o Einstein colocou a massa na relatividade geral, ela diz a massa, ela encurva o espaço-tempo. Então, o cenário seria um espaço-tempo curvo. E a cor? Qual o cenário que a cor provoca? Segundo o confinamento, ela cria uma física construtivista. Então, ela cria um cenário da totalidade. Então, as coisas têm que ser vistas a partir do conjunto. Depois, o que a cor faz? Ela seria um último constituinte. A partir dela, que você, com pedras coloridas, começa a ladrilhar a natureza. A ladrilhar como? Combinando, fazendo uma combinação dialética dessas 3 cores. Então, dessa maneira, essas propriedades elas vão ter que ser manifestadas. Isso aí tem que aparecer claramente na teoria de grupo e na teoria de Gage, a qual você vai estar dando a tua representação física sobre essa viagem de 10 a menos 18 a 10 a menos 20. Mas aqui nós estamos querendo explorar não essas coisas que a gente fala para os físicos, mas as conversas com as bruxas. A conversa com a bruxa não está interessada numa equação, se aquela equação tem uma derivada covariante ou não. Ela está interessada em valores intrínsecos que estão constituindo aquela viagem. E elas trazem uma nova perspectiva, é que a relação entre a cor e o fato. Bom, a metodologia hermética, ela traz a observabilidade do fato.
a fazer a pergunta: os quarks são fatos? O que é o fato? O fato é aquilo que aparece num jornal. Então, você apareceu num jornal, aquilo é um fato. O que é aquilo? Aquilo existe, pertence a alguma realidade, ou alguma proposta de realidade, ou pode ser também uma fantasia, mas, fundamentalmente, não é uma coisa a ser colocada numa balança. Então, um fato não é uma grandeza galileana. O fato é aquilo que, vamos dizer, consegue virar manchete. Dessa maneira, sobre esse ângulo do fato, vamos discutir se a física da cor seria de Aristóteles, de Galileu ou de alguma coisa outra. Nós estamos, vamos dizer, vivemos muito historicamente a discussão entre metafísica e empiricismo. E nós estamos muito dominados que o mundo nosso tem que ser empírico. Mas, ao mesmo tempo, o LHC, as suas medições, as suas proposições, estão cheias de partículas virtuais. A virtualidade não é uma coisa fora do planeta do LHC de jeito nenhum. Sem virtualidade, o LHC não conseguiria dizer que ele mediu a interação de um fóton com fóton. Portanto, o hermetismo, o surgimento do hermetismo, apesar de existir no passado e ser condenado no presente, a sua existência não é uma coisa ilógica ou fora da caixinha. Há podermos expressar que existe um oculto passível de ser revelado por fatos. Essa é uma afirmação que certamente Maria Carmelita se sente, vamos dizer, realizada por estar nessa viagem e em contato com as bruxas. O que acontece é que os 4 personagens estão começando a admitir que existe um novo padrão de física. Esse padrão de física diz, da hipótese não fingo de Newton, nós temos que ir para a hipótese factual de uma filosofia naturalis. Então, o mundo natural, ele seria também feito por fatos. Essa é uma outra notícia que certamente o Ser não gostaria de ouvir. Mas os nossos 4 navegadores, eles começam a assumir o seu caminho. Um caminho para o oeste, enquanto o CERN volta-se para o leste. Os dois assumem a existência dos quarks. Os caminhos de interpretações que são diversos. O caminho para o oeste leva à física do confinamento. A física do confinamento traz uma realidade factual, uma não observabilidade da natureza estar presente, a não observabilidade de ser um fato. Existe um realismo numenônico. Portanto, o númenon não é uma coisa oculta, não vista. Não, o número está presente na realidade da física. Essa é a grande novidade nessa viagem para o oeste. E essa viagem para o oeste, então, enquanto indo para o leste, segundo o LHC, para o oeste a gente perde o método científico de Galileu e o método reducionista. E introduz 2 novos temas, que é a não observabilidade e a cor como entidade física fundamental. Assim, aqueles navegadores
indo para o oeste, entram em águas estabelecidas por duas novas físicas. Seria a complementariedade entre número e fenômeno e uma física construtivista com a parte inserida no todo. Sendo assim, para quem vai, vamos dizer, entra nesse espelho, vamos dizer, como se estivesse entrando numa região confinada, ele tem que admitir a presença dessas duas novas físicas. Essas duas novas físicas vêm da ideação, de uma ideação, vamos dizer, indicada pelas três bruxas, certo? E que os nossos navegadores estavam atrás. Portanto, eles agora não podem mais ficar vivendo a física de Newton, a física de Galileu e a física do céu. Okay? Eles agora, como nós falamos, vamos dizer, eles têm que irem além de Galileu, irem além de Gell-Mann, irem além de Dirac. E saber construir uma física construída por equações e por propostas. Bom, vamos então à terceira bruxa. O que a terceira bruxa diz? Bom, agora vocês têm que admitir uma nova física, que é uma física construtivista da cor. A teoria para a cor, como já tinham visto, seriam 12 pedras coloridas, que seriam férmions e bósons associados através de três cores. Essa física da cor, ela vai produzir uma teoria de grupo e uma teoria de gauge antirrecionista. Que teoria de grupo é essa? Você, como tem três cores e duas famílias de férmions e bósons, a família de férmion, você bota três cores e chama a representação 3 de 3 barra. A família de bóson, você também tem três cores, as mesmas cores, e 3 de 3 barras romanas. Então, da mesma maneira que o grupo SO3 coloca, né, os geradores TA, você vai ter aquele produto de representações. Só que agora o conjunto de representações é mais rico, porque você pode ter 3 vezes 3 barra, 3 vezes 3 barra romano, enfim, você tem uma série de variedades. Por quê? Porque você está diante das mesmas três cores. O que é fundamental que a gente leia? A lei é que, vamos dizer, uma vai dar um singleto, que está o número 1, e outra vai dar, embaixo, 3 vezes 3, tripleto mais sexteto. Significa que o singleto vai, a partir de pedras coloridas, criar leptons, e o tripleto, a partir de pedras coloridas, vai criar quarks em tripleto e sexteto. Só que depois, quando você vê a tabela das representações, das criações para essas representações 3, 3 barra, 3, 3 barra romano, você vai ver que você cria não apenas partículas, mas também partículas em conglomerados, em sistema de partículas, o que já começa a colocar como é essa performance das 12 pedras. A performance das 12 pedras não é criar o universo simplesmente reducionistamente em partículas, mas criar essas partículas inseridas em conglomerados. A gente sabe muito bem no Wade-Foldway que os quarks geram lá os octetos e decupletos em conglomerados. Então não é um zoo de partículas, é partículas em conglomerados. Esses conglomerados estão mostrando o quê? A existência de uma física do todo. E é começar a questionar a física. Será que você vê a física como uma equação relativística isolada é o que a natureza mostra? Ou a física tem que estar sempre sendo conduzida através de conjuntos, através de conglomerados? Bom, só vamos repetir um pouquinho, só para dar um flavor, vamos chamar físico, às 12 pedras. O que as 12 pedras criam? Elas criam esse tetraedro
ali. Esse tetraedro tem 4 faces. Cada face é uma daquelas representações possíveis do grupo S3. 3, 3 barra, 3 e 3 barra romanos. Então, esse tetraedro representa o conjunto de possibilidades que a física das 3 cores permite através de 12 pedras. Então, esse conjunto de possibilidades, você tem aquelas 12 pedras, ali como está escrito, você tem um férmio, um antiférmio, ali a gente chamou um bóson, um antibóson, e você vai fazer combinações como? Você vai rodar com um grupo de gauge. E esse grupo, ali é um grupo da cor roda, e vai criar aquelas representações dadas pela teoria de grupo. E essas representações, se você pegar, vamos dizer, 2 pedras, o que é pegar 2 pedras? É pegar 2 dados, 2 tetraedros e jogar. E daí naquele jogo você pode cair, como a gente. Volta contigo. Você pode cair num 3 vezes 3 barra, dando 1 mais 8. Então você tem um triplete fermiônico com um antitriplete bosônico. Isso aí significa que você vai criar ali um quark fermiônico, Xi, com aquela constante de acoplamento, e um lepton também sem cor. Então, isso aí vem naturalmente da teoria de grupo. E aquele EPJK pode ser o chamado EIJK, que nos daria o tal tripleto, que é os quarks com 3 cores. Bom, isso é um resultado muito importante porque todas aquelas edificações que vieram por ideação, que você criou hipótese, teoria e leis, você agora está começando a ter uma fenomenologia, um resultado experimental. Qual é o resultado experimental que você tem? Você cria, a partir de 12 pétalas, quarks e leptons, como a primeira instância. Aqueles leptons são sem cor e os quarks podem ser em tripleto. Portanto, uma configuração mínima você obtém para dizer, bom, eu posso continuar a viagem porque eu estou no caminho certo. Essa viagem, então, agora você começa a ter equações de movimento que você quer. E como é que você vai obter essas equações de movimento? Você vai obter através de uma visão de conjunto. Uma visão de conjunto vindo de uma teoria de gauge antirreducionista. Qual é a nova performance? Você diz agora, eu estou com um conjunto de campos. Então, aquele conjunto de campos, eles são associados, segundo aquele grupo da cor de rotação, de uma maneira, no caso ali, não abeliana, e com aquele AMI dado pelo chamado, conhecido no Yang-Mills, AMI-ATA. Então, qual é a diferença? É que agora essa tua simetria de gauge antirreducionista não é para um campo, mas para um conjunto de campos, uma família de campos dada pelo índice I. Então, você tem I famílias de campos não abelianos rodando sobre o mesmo grupo de simetria. Essa é a tua noção de conjunto que você começa a formar, porque, como você sabe, a terceira Urusha fala que o universo é um conjunto. Qual é a tua diferença, então, para Yang-Mills? Yang-Mills ele tinha um campo AMI-A. E aquele campo AMI-A não abeliano, você agora insere ele dentro de um conjunto de campos abelianos, que agora é AMI-A, BMA, ETA-MI-A. Cada um deles, cada um, AMI, BMI, ETA, representa uma família. Então, você, no caso ali, teria N famílias. A pergunta física que tem, dado um campo de Yang-Mills, AMI-A, isoladamente, como nós conhecemos de Yang-Mills, e dado esse campo dentro daquele conjunto, será que ele vai ter as mesmas propriedades ou aparece um whole quantum, uma parte inserida no todo, trazendo propriedades antes não vistas? Esse é o grande significado.
Porque agora você começa a ter propriedades de conjunto, de interdependência, de não linearidade, de chance, de diversidade, que antes não eram vistas. Então você modifica a teoria quântica, vamos dizer, do Dirac, que chama-se teoria quântica atomista, por uma teoria de quântica, vamos dizer, da totalidade. E essa teoria quântica da totalidade traz no seu bojo um terceiro tipo de quantum, que seria aquele quantum onde a parte está inserida no todo, trazendo novas propriedades associativas. Vamos chegar, então, a um ponto seguinte. Me deem, pelo menos, alguma predição dessa proposta aí, dessa chegada. Vocês dizem que vão chegar no continente das Carmelitas, tal, mas eu estou querendo chegar quando vocês voltarem para o CERN, a viagem de volta, e dizer, bom, eu tenho pelo menos alguma coisa. Eles ressaltam o seguinte, existe uma coisa que falta também no CERN, que é a questão de gluons massivos carregados. Por quê? Porque esses gluons massivos, eles podem ser perfeitamente os bósons intermediários em quarks com sabores. Como nós vemos ali os quarks com sabores, eles têm cargas fracionárias e diferentes. Então, os quarks que estão em cima têm carga 2/3 e o carga embaixo menos 1/3. Então, o quark U e o quark D poderiam estar se comunicando através de um bóson vetorial carregado. O que acontece hoje em dia? Aqui você tem o gluon e um bóson de interação fraca intermediando. Se diz não, a natureza age minimamente. Em vez de ter esses dois tipos de bósons intermediando os quarks U e D, C e S, T e B, você diria, eu tenho um quark, um gluon que tem cor e é carregado. E esse gluon carregado, trocando trocas de cores e cargas elétricas, seriam uma consequência dessa física de conjunto que está ali acima, vamos dizer, mais enunciada. Outra questão que também que tem, nós sabemos atualmente que somente 1% da massa do próton é feita por quarks. Será que esses gluons massivos e carregados não ajudariam? Será que a presença de quarks escalares, que também seriam a presença de matéria escalar, seria também abundante devido à teoria de grupo das 12 pedras? Será que não estariam também presentes? Enfim, são coisas aqui que nós deixamos mais para indicar para vocês que essa viagem é uma viagem que pode ter retorno significativo aos interesses do CERN, e não apenas das carmelitas. O que nós queremos, então, concluir? Nós queremos concluir para um estudante de física, para ele ter sempre a noção de momento histórico. Esse é o ponto fundamental. Se você não entende o momento histórico na política, por exemplo, na política, hoje em dia, a gente vive um momento histórico com a passagem do mundo multipolar. Nós vivemos, num quadro geral, um momento histórico da passagem para uma era do conhecimento. Então, se a pessoa não começar a ter essa noção do momento histórico, ela nunca vai entender, vamos dizer no caso, que existe um novo personagem histórico que é o conhecimentista. O que um aluno é? Ele é um lavrador? Ele é um operário? Ou ele é um conhecimentista? Certamente, ele trabalha com lápis e papel, ele é um conhecimentista. Só que ele não se identifica. Ele não se identifica por quê? Porque ele não tem leitura do momento histórico. Então, a leitura do momento histórico, ele é fundamental para você se identificar. Se você vai a um jogo de futebol e não sabe o que é o gol, a goleira, você nunca vai entender o que está acontecendo naquele jogo.
Então, isso é fundamental. E daí vem a pergunta: qual o momento histórico da física que a tua física se insere? Não, a minha física se insere no momento de 1984, com a descoberta das strings. Bom, tudo bem, você se insere ali, isso significa correto, está tudo certo. Não, a minha a leitura vem de 1905, dizendo que o Einstein errou as contas. Bom, daí, claro, você que está errando as contas, porque a invariância da luz foi um momento histórico. Assim, é muito importante você entender, será que o momento histórico de 1927 ele foi definitivo? Depois aparece o momento histórico, vamos dizer, de 74, que para nossa época é considerado como algo definitivo. Daí vem o que nós queremos dizer que foi o ano que não foi. O ano de 74 deixou, ela trouxe a Revolução de 74, mas deixou a Revolução do Confinamento sem escrito, sem estabelecimento. Portanto, nós estamos numa época, aí, segundo a nossa perspectiva, a entender uma idade do confinamento além da Revolução de 74. O que significaria isso pictoricamente? A trazer aquelas bruxinhas, e aquelas bruxinhas dizerem para o LHC, vire-se esses aceleradores para o ET e navegue na direção do continente das Carmelitas. Portanto, existe um espaço psicológico ainda não estabelecido para a física desenvolver, que é aquele na direção do continente das Carmelitas. Dessa maneira, a gente gostaria de dar para vocês alguma visão para tirar daquilo que achar que tudo está certo e que o modelo padrão é para ser escrito nas rochas, como afirma o CER. Muito obrigado.